A obra começa com um galego dormindo, enquanto alguém grita por seu nome, Zeng Qiang, Zeng Qiang, e vendo que o prota não está acordando, irritado, o cara dá um murro bem dado na cabeça dele, perguntando se ele ao menos sabe o motivo de estar ali, para ficar dormindo nessa hora. O prota apenas pede desculpas, pedindo que escute sua explicação, pois ele estava ocupado upando suas cartas na noite passada. Em seus pensamentos, ele pensa que essa quantidade de trabalho só pode ser completada depois de 3 noites de trabalho e 10 copos de café. Caso contrário, ele nunca teria dormido em uma situação dessa. Porém, antes que ele falasse mais alguma coisa, o carinha puxa uma carta, ativando a mão do gigante sombrio, que é uma carta intermediária de nível 7, que consome 5 pontos de energia e possui o efeito de convocar a mão de um gigante do elemento sombrio, capaz de controlar, atacar e imitar, e possui duração de um turno ou 3 minutos. Ele levanta o prota pelo pescoço, o chamando de pirralho idiota, pois realmente se atreveu a contrariá-lo. Então, ele irá ensiná-lo uma lição. Enquanto o prota tenta se desculpar, alguém ao fundo grita, mandando ele parar de desperdiçar pontos. O cara o chama de capitão, e esse é o tio Lobo, capitão da expedição do Lobo de Sangue. Ele diz que o prota só adormeceu porque estava o ajudando em sua loja, então deverá colocá-lo logo no chão. Obviamente o cara obedece, largando o prota, que se estabaca todinho no chão. Mas questiona o capitão, falando que não entende como ele sempre traz o prota nas missões, pois isso só aumenta os riscos. E uns caras ao fundo que estavam vendo a cena começam a concordar, falando que um lixo que só consegue despertar reforço básico de cartas não é nada além de um peso, enquanto o outro diz que ele deveria somente passar seus dias na loja de cartas, perguntando por que ele tem que entrar no reino secreto e ficar com a parte da recompensa. Ouvindo isso, o prota pensa que eles estão certos, pois aos 16 anos, cada mestre de cartas desperta um talento que vai acompanhá-lo para o resto da vida, com ranks que vão de C a S, porém seu talento apenas reforça as cartas mais fracas e é inútil até entre os talentos de rank C. E bem, caso você não tenha entendido, o talento do prota se trata de um do rank C, que é capaz de reforçar cartas básicas e falhas, sem destruí-las. O capitão grita novamente, pedindo que eles parem de falar besteiras, e que não se esqueçam que eles estão ali para caçar o dragão de cristal mágico. Então, deveriam se preparar adequadamente, ao invés de ficar falando besteiras. Os caras apenas concordam, falando que ele pode continuar mimando o prota, e já que ele não será capaz de ajudá-los, então deverá carregar as suas bagagens. O coitado do prota apenas pega a bagagem de todos. Seguindo o caminho, um dos figurantes comenta se eles acham que serão capazes de selar o dragão de cristal mágico, e o outro responde que é claro, pois definitivamente eles irão conseguir uma carta nova avançada dele. E eles começam a rir, pois isso significa que eles estão prestes a ficarem ricos. Enquanto isso, o prota tá lá, igual jumento de carga, e o tio Lobo chega por trás, lá ele, falando que ele deve estar nervoso. Rapaz, eu acabo de perguntar isso assim, chegando por trás é loucura. Continuando, o prota apenas diz que isso não é tão ruim assim, mas pensa que pelo bem da Xiaoyi, ele precisa completar essa missão. E agradece, pois sem a ajuda do tio Lobo, ele não seria capaz de saber como ganhar dinheiro. E o tio Lobo responde, afirmando que prometeu a seus pais que cuidaria dele, e em seguida o entrega uma carta, que deixa o prota bastante surpreso, pois é uma carta avançada de uso único. O tio Lobo diz que o dragão de cristal mágico é extremamente perigoso e essa carta será capaz de ajudá-lo caso as coisas fiquem fora de controle. Mas o prota diz que não pode aceitar uma carta tão cara, pois já conseguiu melhorar um pouco das suas próprias cartas e já é o suficiente para se proteger. Mas o tio Lobo o entrega da mesma forma, pois não pode correr o risco do filho do seu melhor amigo acabar morrendo. E enquanto sai, o lembra que ele é alguém que é necessário em seu esquadrão, deixando o protinha todo emocionado. O carinha lá da mão sombria chama pelo capitão, pois eles encontraram a entrada do reino secreto. E puxando novamente a carta que usou no prota, ele consegue abrir facilmente a porta. O prota toma a frente, dizendo que irá os guiar. Ao fundo, o figurante diz, de forma sarcástica, que ao menos para isso ele serve. E o prota puxa uma de suas cartas. Essa aí é uma carta básica de iluminação, de nível 20,
que consome 1 ponto de energia e possui um efeito que permite que a localização seja envolta por raios de luz com duração de 3 horas e possui uma ampliação adicional que expande o raio de iluminação. O tio Lobo fica meio surpreso por ele realmente ter reforçado uma carta até o nível 20 e ter até uma ampliação, mas o Prota, rindo, diz que estava apenas praticando com ela, e o carinha lá da mão fala que não importa o quanto ele reforce uma carta inútil, ele só terá uma ampliação inútil. Mas o tio Lobo responde que uma carta básica também tem suas vantagens, pois a energia consumida por elas são as mais baixas. E é explicado pra gente um pouco de como funciona essa energia. Cada mestre de cartas tem uma quantidade diferente de pontos de energia dentro deles. Por exemplo, do Prota pro tio Lobo são 55 pontos de diferença, e usar as cartas irá consumir esses pontos. E após a explicação, o tio Lobo diz que esse é o reino secreto, e alguém como o da Mão Sombria, que usa desnecessariamente suas cartas e desperdiça pontos de energia, em breve ficará indefeso. No entanto, um grito ecoa na caverna, chamando a atenção de todos, e quando eles olham, vê um cara sendo pisoteado pelo dragão que estavam procurando, que em uma única investida já leva 3 figurantes facilmente. O tio Lobo, vendo aquilo, pede que eles se preparem para a batalha. Já o Prota fica em choque, vendo tantas pessoas morrendo em instantes, se perguntando se esse é o tipo de batalha que acontece dentro do Reino Secreto, pois é completamente diferente dos duelos de cartas que ele via na TV. O da Mãozinha parece que só tem essa carta, usa uma carta mágica intermediária de duplicação, fazendo com que agora ele tenha 2 mãos do Gigante Sombrio. E aproveitando disso, ele agarra os chifres do dragão, enquanto pede que os outros ataquem depressa. E os carinhas fazem isso sem perder tempo, usando os mais variados tipos de cartas, como bola de fogo, bomba de mana e atração de trovões. O tio Lobo aparece pedindo que deixem com ele, enquanto puxa a carta do Lobo da Lua Uivante, de nível 10. E explicando um pouco sobre essa carta, ela se trata de uma carta de lacaio intermediária, que consome 10 pontos de energia, e sua duração vai até que todos os seus pontos de saúde esgotem. O Lobo acerta um em cheio na boca do dragão, o que aparentemente foi suficiente para derrotá-lo, pois já tá todo mundo comemorando. Chegando mais perto, o tio Lobo coleta a carta do Dragão de Cristal Mágico, que é uma carta de lacaio avançado, com 20 pontos de custo de energia. Após isso, aqueles figurantes de cabelo colorido começam a comemorar, pois na cidade deles não devem ter nem 3 cartas de lacaio avançada dessa qualidade, e provavelmente eles podem vendê-las por alguns milhões. Comemorando também, o tio Lobo afirma que eles podem ter perdido alguns irmãos, mas finalmente conseguiram completar a missão, e quando saírem de lá, ele definitivamente pagará um banquete para todos. No entanto, toda a caverna começa a tremer, fazendo eles se perguntar se isso não seria um terremoto, e ao fundo da caverna dá pra ver um par de olhos e uma pata enorme se aproximando, pois se trata de outro dragão, bem maior do que o último. O da Mãozinha pergunta o que tem de errado com esse monstro, mas o tio Lobo diz que não sabe, pois o manual não mencionou tal existência aterrorizante, então isso só pode ser um dragão de cristal mágico mutante. O bicho, que não tá pra brincadeira, começa a carregar um ataque, e os figurantes que estavam tentando fugir são rasgados igual papel. O Prota, vendo aquilo, cai paralisado de medo, vendo apenas as cartas dos caras voarem pela caverna. O mesmo não consegue se mexer, se perguntando o que deveria fazer, e se foi assim que seus pais morreram no Reino Secreto. Enquanto pede que alguém o salve, alguém acaba se aproximando, e é o tio Lobo, todo machucado e sem um dos seus braços. O Prota tenta segurá-lo, pedindo que ele aguente firme, pois vai tirá-lo de lá, mas o tio Lobo apenas pede que ele o deixe, pois não irá durar muito tempo, pedindo que ele seja rápido e use a carta que ele o deu, para que o Prota consiga escapar. De início, ele hesita, mas o tio Lobo o agarra com o braço que sobrou, falando que eles não possuem muito tempo sobrando, e pergunta se ele realmente quer abandonar sua irmã. Após ouvir isso, o Prota se lembra dela e puxa a carta, dizendo ao tio Lobo que foi ele quem o pediu para entrar no Reino Secreto, e o mesmo já fez muito por ele e sua irmã, e os dois são as pessoas mais importantes para ele, então ele definitivamente irá o tirar dali.
ativando a carta. No entanto, algumas correntes saem dela, prendendo o Prota, que fica sem entender o que houve com a carta. Essa é uma carta de armadilha avançada, que não consome pontos de energia. Se trata da lança de sangue sacrificial, que possui o efeito de restringir o movimento do usuário por um turno, ou 5 minutos, e usa 99% da saúde do usuário para aplicar um grande dano ao oponente. Resumindo, o Prota se lascou. Uma lança de sangue se forma, sugando sua vida e indo em direção ao dragão, que recebe o dano em cheio, derrubando os dois. Sem força, o Prota pergunta se o Tio Lobo deu a carta errada, pois os efeitos dessa são muito assustadores. Porém, enquanto ri da cara dele, o Tio Lobo afirma ser a carta certa e que pensou que ele também conseguiria derrubar o dragão de cristal mágico mutante usando ele como ferramenta, e que seu único dono da carta do dragão de cristal mágico não é tão ruim assim, e agradece ao Prota por proteger ele. O Prota fica desacreditado, enquanto o Tio Lobo puxa aquele lobo novamente para dar o fora daquele lugar. E enquanto sai, ele avisa ao Prota que irá cuidar muito bem da irmã dele, pois com o talento dela, ela será mais útil do que ele foi em um reino secreto. O Prota, vendo ele o deixar, começa a gritar, enquanto pensa que o Tio Lobo precisava em seu esquadrão era apenas uma ferramenta, e que tudo isso é por causa de sua fraqueza. Por isso, ele não consegue nem mesmo lutar. Só que o dragão começa a se levantar, enquanto o Prota pensa que é assim que a sua vida vai terminar, sua curta e miserável vida. Porém, pela Xiaoyi, ele não poderá desistir ainda. Com a restrição da lança de sangue chegando ao fim, ele puxa seu deck, usando vários ataques básicos, como chama menor, trovoada e luz, que não dão dano nenhum ao monstro. Enquanto ele se lamenta por nada estar funcionando, ele nota um dos corpos ao lado, repleto de cartas, se perguntando qual uso essas cartas o teria, pois ele estará apenas desperdiçando seus pontos de energia. Além de que utilizá-las nesse monstro não vai ser diferente de suas cartas mágicas básicas. Porém, ao falar em cartas básicas, ele se lembra que seu reforço, embora só possa ser usado para reforçar cartas básicas, não irá destruí-las, mesmo que ele falhe. Em teoria, contanto que ele tenha os recursos necessários, ele poderá reforçá-las ilimitadamente. Ninguém nunca gastou recursos excessivamente em cartas básicas, e devido sua pobreza, ele nunca teve a chance de reforçar uma carta até um nível alto. Mas agora, considerando que há tantos recursos de reforços em sua volta, ele irá usar todos eles para reforçar suas cartas básicas, pois ainda há esperança. O Prota começa a usar o reforço repetidamente, só que o dragão não vai esperar ele terminar, partindo para cima para pisá-lo, e até o último momento o Prota ainda continuou reforçando, até que no momento em que ia ser atingido, uma luz forte sai debaixo do pé do dragão, e para surpresa do monstro, não havia nada embaixo. O Prota aparece atrás do bicho, todo acabado, dizendo que parece que ele conseguiu, então irá tentar, pois além dele, ninguém fez tal coisa, e ninguém terá sucesso nisso. Puxando a carta básica de level 100, o Mago Esqueleto, uma carta básica de lacaio com 1 de custo de energia, que possui como efeito a invocação do Mago Esqueleto e dura até que seus pontos de saúde esgotem. O dragão tenta abocanhá-lo, mas o Prota consegue ativar sua carta e uma Egil de foice aparece em sua frente, o protegendo, dizendo que finalmente chegou a vez dela de brilhar e que com ela ali, definitivamente, ninguém machucará seu mestre. E girando sua foice, ela acerta um golpe em cheio. O Prota, vendo essa cena, se pergunta se esse é realmente seu Mago Esqueleto de nível básico. Só que assim, né? Tá mais pra maga, porque se for mago mesmo, rapaz, esse aí tá muito suspeito. Enfim, voltando pra obra, ela pula em cima do Prota, dizendo que a Skelly sentiu muito a sua falta, pois o mestre não invoca ela há muito tempo, e ele não pode ter esquecido dela, certo? Enquanto ela o abraça, o Prota ainda tá perdidinho, e fala que a Skelly mudou demais, até sua personalidade mudou. Rapaz, mas se ela era assim mesmo, mudou foi até o DNA, viu? A Skelly, toda orgulhosinha, diz a ele que isso não é nada, que ele ainda verá o que vem a seguir. Só que o Prota está de olho no dragão, que está preparando mais um ataque, gritando para que ela tome cuidado. Ele tenta tirá-la do meio. No entanto, nossa esqueletinha apenas puxa sua foice defendendo o ataque do dragão, pedindo para que o mestre dê uma olhada, pois essa é sua verdadeira habilidade. Ela ergue a mão, pedindo para que seus pequenos venham, utilizando a invocação de mortos-vivos,
e vários soldados esqueletos começam a ser invocados. O dragão tenta atacar os esqueletos, porém eles recebem um buff, aumentando suas vidas, e outro buff, que dá 30% de resistência a danos físicos, e mais um terceiro buff, que adiciona um efeito de corrosão a seus ataques físicos, permitindo que eles sejam capazes de ferir o dragão. E se você pensa que acabou, está muito enganado, pois tem um quarto buff, que aumenta a quantidade de mortos-vivos, e a Skelly pede para que eles batam nele sem pena. O Prota, desacreditado com o que está vendo, pensa que essa é apenas uma carta básica de reforço. No entanto, seus buffs podem exibir tal poder, e se ele fosse fortalecer todas as suas cartas básicas, então ele... No entanto, antes que ele terminasse seu raciocínio, ele sente o impacto, pois a Skelly foi arremessada na parede e se encontra com pouca vida, chamando o dragão de bastardo, pois ele entrou em um estado de frenesi. Um dragão mágico de cristal que enlouqueceu terá sua velocidade e poder aumentado em pelo menos 3 vezes. Além disso, por se tratar de uma mutação, será ainda mais difícil de se lidar. A Skelly grita que os soldados esqueletos não irão durar muito tempo, então o mestre deverá deixar isso com ela e ir procurar por um lugar seguro para se esconder, pois ela vai levar isso a sério. No entanto, o Prota corta o clima dela, puxando sua carta de Espíritos de Gramas Verdes, de level 5, uma carta de criaturas básicas, com custo de 2 pontos de energia, que invoca espíritos de grama para continuamente curar a vida do alvo, e sua duração vai até que a vida acabe, fazendo com que o HP da Skelly suba. O Prota pede que ela não se esforce, pois ele ainda é seu mestre das cartas, e precisa enfrentar isso junto com ela quando encontrarem um oponente difícil. A Skelly fica com os olhos brilhando, encantada ao ouvir isso, mas o Prota pensa que mesmo que tenha dito isso, só lhe restam 13 pontos de energia, então ele precisará ser cauteloso, senão irá morrer ali. O dragão ruge para cima dele, mas o mesmo puxa uma carta básica que produz um brilho intenso em sua frente, e aproveitando da oportunidade, ele pede que a Skelly o acerte do pescoço, e ela obedece, indo em direção ao golpe, enquanto o Protinha corre. O dragão, mesmo que de olhos fechados, ainda conseguiu se defender, colocando a garra na frente, mas isso indica que a avaliação do Prota está realmente correta, pois se ele usou sua garra para bloquear um ataque, só pode haver uma razão, é ali que está seu ponto fraco. O Protinha aproveita para puxar mais 2 cartas, uma de brasas e uma de relâmpago, acertando o pescoço do monstro. O dragão tenta de novo abocanhá-lo, mas o Prota consegue fugir e avisa a Skelly que agora é a hora. Ela se direciona ao pescoço do dragão e usa seu golpe de guilhotina da morte, arrancando a cabeça dele fora. E caindo com estilo, ela chama pelo seu mestre, o pedindo que ele o elogie pelo que ela fez, e obviamente ele elogia ela, falando que realmente subestimou ela, pois com esse movimento, ela provavelmente seria capaz de matá-lo mesmo sem mirar em seu ponto fraco. Só que ela pergunta o que ele pretende fazer com aquela carta. Porém, quando ela olha, ele já tá lá em prantos, pois é um dragão de cristal mágico mutante, uma carta de criatura avançada que custa 35 pontos para ativá-lo. E com a carta tão incrível, ele será invencível. Porém, ele volta a raciocinar e logo já volta a chorar, pois seus pontos de energia são muito baixos, então não tem como ele usar. Mas ainda é uma carta avançada, e se ele vender, ele ficará milionário. A Skelly o questiona do porquê ele tá rindo e chorando ao mesmo tempo, perguntando se ele bateu com a cabeça. E o Protinha grita que ele, Zeng Qian, finalmente irá escapar desse abismo de sofrimento. A cena muda para uma pessoa indo em direção à loja de fortalecimento de cartas, e pelo visto é o tio Lobo, todo acabado, batendo na porta do estabelecimento. Para deixar o like no vídeo, se você gostou da obra, não esquece de deixar um like e comentar para eu saber que você quer a continuação. Lembrando que os comentários mais criativos irão aparecer no final da parte 2.